Fala galera, Trunks, Peter aqui pra falar de Naruto junto com o Bruce também. O cara é um manjador. O Bruce é manjador de anime, né? É manjador de outras coisas também, mas manjador de anime, né? É isso, cara. Aliás, Bruce, pô, teu canal tá Força Total? Tem um canal de anime, né? Tem um canal de anime, mas não tá fazendo mais nada nele, não, cara. Porra, cara, tu abandonou teu canal, cara? Abandonei, cara. Que otário. Mas vamos lá, vou pegar pra mim, cara. Vou comprar esse canal. Hoje vai ser o seguinte, ó. Quantos de Naruto contra quantos de One Piece? 20 fãs de Naruto contra um fã de One Piece. Pra mim, precisava um só de Naruto, cara. Vamos lá. Um de Naruto que saiba argumentar, né? Eu já vou dizer, cara, eu vou torcer pra Naruto. Adoro One Piece, mas pra mim Naruto é melhor. Bom, a primeira pauta é Luffy é mais carismático que Naruto. Vamos ver como é que vão ser os argumentos. Vini do canal Vini TV. Aê! E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma também. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento, é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Eu duvido mesmo. Duvido, mas tá bom, vamos lá. Correto? Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Tá. Nesse meio termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas... já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você... Nem toda trama é excelente, hein? Tu concorda com isso aí, Bruce, de One Piece? Cara, eu acho que, lendo, eu consigo achar toda a trama excelente, mas principalmente falando da animação, a animação é muito datada, principalmente o começo ali, cara. Cara, aquilo me incomodava muito, me incomodava demais a animação de One Piece. É bem devagar, bem arrastado. Mas vai vir uma nova adaptação agora do Estúdio Wix, que é um estúdio muito bom, promete ser muito melhor. De personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece. Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas... de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto... O que isso tem a ver com o Oda saber o início e o fim de One Piece? Ele tá dizendo que por conta disso o Luffy não tem desenvolvimento. É, que ele vai ter sempre a mesma personalidade. Então, eu não entendi. Mas o Oda sabe o início e o fim de One Piece. É o que esse cara tá falando, né? E olha que eu tô do lado dele, cara. Eu quero que realmente o Naruto ganhe. Mas esse argumento não é válido, porque pode ter um início, pode ter um fim, que não tem a ver necessariamente com o Luffy ser idêntico. Não tem nem sentido esse argumento. Mas eu concordo com ele que a personalidade do Luffy... eu não entendi também essa relação que ele quis fazer. Sim, eu concordo com ele que a personalidade do Luffy muda muito pouco. A personalidade do Luffy não muda. É idêntica do início ao fim. É um anime shonen e ele vai desenvolvendo poderes, isso sim. Enquanto o Naruto, a gente vê ele o tempo inteiro repensando sobre o que ele acreditava. O Naruto muda a personalidade dele. Pô, muda pra caraca. Dessa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um genin imaturo que não... domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas inseguranças, e, consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento, e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não, calma. Isso que ele tá falando é um ponto do Naruto, é um ponto de evolução do Naruto, só que o Naruto era assim desde o início. O Naruto, ele tem esse poder, esse jutsu da conversação, né? Esse jutsu da conversinha. Todo mundo gosta do Naruto. O Naruto é um moleque que todo mundo gosta. No início, tudo bem. Ele sofria por ser Jinchuriki, mas todo mundo gosta do Naruto. E ele acabou convencendo a própria Kurama. Só que, na verdade, eu acho que isso mudou a Kurama em si, não o Naruto, né? O Naruto foi desenvolvendo ao longo do tempo, ele foi aprendendo mais sobre amizade, sobre afeto com a Hinata, ele foi aprendendo sobre como cuidar de uma pessoa, de uma criança, ele foi aprendendo a ser pai, ele aprendeu a ser Hokage, responsabilidade, ele aceitou a responsabilidade. Enfim, esse tipo de personalidade, sim, esse tipo de mudança a gente viu no Naruto. Mas eu acho que esse tipo de mudança que você tá falando, pra mim, é o argumento principal pro Naruto ser mais carismático que o Luffy, porque eu acho que, passando por tudo isso que você falou que o Naruto passou, em algum ponto você vai se identificar com ele, você não concorda? Concordo, mas o carisma não é necessariamente identificação, cara. Eu acho que, quando você pensa qual personagem mais carismático, só pensa na palavra carismático. Qual personagem você, cara, sente mais prazer em ver na tela, sabe? Tem um personagem que você mais sente prazer em ver na tela. Quer ver um personagem carismático pra caraca? Vegeta. Eu acho pra caraca ele carismático. Pensei que você ia falar o Goku, cara. Não, cara, o Vegeta rouba uma cena demais, cara. Agora, por exemplo, entre Naruto e Sasuke, eu acho que o Naruto ainda é mais carismático ainda. O Sasuke é um emo chato, cara. O Sasuke é um emo chato. Você não acha que, em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Infinitamente melhor, forçou a barra demais. Infinitamente melhor, é uma distância muito grande. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku.
Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem. Assim, eu sou um grande fã do Naruto, gosto da obra de One Piece pra caramba também, mas sinceramente, cara, essa de quem que é mais carismático, é difícil saber quem que é mais carismático, porque eu acho o personagem Luffy um barato, acho ele bem bacana também, então pra mim é difícil dizer quem que é mais carismático. A marca do Luffy é o sorriso, né? O Luffy tem um sorriso Não, contagiante. mas o que esse cara de vermelho falou faz sentido. O Luffy, ele tem uma base de Goku, ele parece muito aquele arquétipo do Goku, aquele cara com aquele sorrisão, amigão da galera também, mas o Naruto também tem um pouquinho disso, né? Comilão, ri pra caramba quando tá com a galera, apanha da Sakura, o Goku apanha da Tite, o Luffy apanha da Nami, enfim. Mas tem certas atitudes do Luffy, por exemplo, quando a Noriko lá no Arlong Park vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Ah, então, cara, é um argumento pessoal. Aliás, carisma é uma coisa subjetiva, uma coisa relativa à pessoa. Porque é uma análise muito superficial, sabe? Quem que a gente gosta mais? Naruto ou Luffy? É difícil falar isso. Mas, se você pensar em carisma como um personagem mesmo carismático e tentar fazer uma análise que não seja relativa a você mesmo, tirando o seu gosto pessoal, sabe, de frente, é difícil, cara. Os dois personagens são muito carismáticos, os dois. É exatamente isso, porque carisma que você falou é subjetivo e ponto, né, cara? Não é como se você estivesse, por exemplo, analisando, sei lá, os poderes deles. Os poderes deles, você tem lá as técnicas, você tem um nível de poder. Mas aí agora é um negócio totalmente subjetivo, de quem gosta mais. Então, por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. Por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. eu sinto muito isso, que tem uma parte da comunidade de One Piece que tem essa parada de que tem que diminuir Naruto, que nem quando ele começa a falar, ele fala assim, o Luffy é infinitamente superior ao Naruto, e agora ele vem e fala que o Naruto tá sempre muito triste, como se o Naruto fosse só a cena do balanço, sabe? Como... Tá sempre triste, não tá sempre triste. Acho que os momentos que eu vi o Naruto triste, eu também vi o Luffy. Aliás, cara, cheio de história triste também lá em One Piece. Pô, a do Chopper é uma das mais tristes de todos A do os Chopper animes. é, a do Brooks também. Tanto é que eu vejo o Sasuke como protagonista verdadeiro de Naruto. Ah, forçou demais, cara. Então eu vejo o Zoro como protagonista principal. Sabe por quê, de One Piece? Porque eu gostava mais de ver o Zoro do que o próprio Luffy. De verdade. A química entre Zoro e Sanji, pra mim, era top assistir isso no anime. Pior que eu concordo, hein? Um anime do Zoro seria show de bola. Ele se perdendo o tempo todo, pessoa. Naruto, ele tá ali... né, tecnicamente, ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto... Ah, que isso, cara? Não. Eu acho, inclusive, uma vantagem de Naruto como obra, você ter a obra girando em torno de um outro personagem. Porque não é só do Sasuke que gira, né? A obra gira em torno do Sasuke, a obra gira em torno do Itachi, do Pen, do Naruto. A obra gira em torno de muitos personagens que estão ali, cara. quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que, nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Ok, vamos pular essa aqui, vamos pra próxima aqui. Essa eu vou dizer que eu não vou me meter nesses argumentos. Os argumentos, assim, foram muito básicos, principalmente o desse cara de vermelho, que foi muito pessoal. Dá pra perceber que ele tá atacando a outra obra pra tentar vangloriar a obra dele que ele tá defendendo, que é One Piece. Eu não faria, eu concordaria com o que o cara tá falando. Se eu fosse defender One Piece, eu faria de outra forma. Dessa forma eu não faria. Você achou que é um ataque? Então, prepara que a pauta número 2, Peter, é vilões de Naruto são vazios. Os vilões de Naruto são vazios. Olha, isso me dói só de falar. Não dá pra concordar com uma coisa dessas. Os vilões de Naruto, eu acho que tá difícil encontrar uma obra que tenha vilões como o de Naruto. Tão complexo, com tanto background como os vilões de Naruto. Mas vamos ver aqui o que eles vão falar. Tudo bom, Matheus? Tudo Sou jóia. Pedro. Oi, Pedro. Bom, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do ex, depois do Akai. Ainda bem que você falou que é do peito do ex. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. Isso. E o Sasuke, ele tem seus próprios vilões, que são personagens que às vezes do ponto de vista de Naruto, são vilões. Então, tem uma dualidade Verdade. Verdade. dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem que, em cada momento que ele tá dentro da obra, é um momento que faz sentido. Ele... explodiu o clã dele todo, velho, pra seguir ordem. Mas tinha motivo, ele precisa... Caraca, aí o que que tem? O fato do Itachi ter destruído o clã dele, pô, começando pela Izumi, cara, que era a mulher que amava ele, nossa, cara. E o que ele fez pela Izumi, cara, foi espetacular. Deu pra ela a vida que ela sempre quis. Aquilo eu achei tão bonito, cara. Ela viveu 70 anos, acho, no Tsukuyomi dele, e aí morreu. Cara, o Itachi é um personagem absurdamente bem construído. Que história espetacular. Tanto que ele tem, né? Itachi
Itachi Shinden. Foi recorde de venda lá no Japão, que mais vendeu de todas as Shindens, né? Ó, a construção do Itachi é espetacular. O Itachi ficou muito tempo sendo vilão, depois passou a não ser mais vilão. Isso, mano, eu adoro vilão com redenção, né, cara? É muita gente agora que já sabe o que aconteceu na história e esquece como foi a primeira vez quando você descobre o plot do Itachi, né? Quando foi publicado anos e anos atrás, cara, depois aconteceu de vários personagens terem exterminado o clã, até tem Jujutsu e tal, mas o Itachi foi muito, muito novo que tinha, né? O que o Kishimoto colocou ali, a história dele, o plot com a família, com o Sasuke, pô, foi muita novidade, cara, muito forte. Ele fez isso por proteção. Esse cara de vermelho assistiu a obra? Sabe me dizer se eles conhecem a obra de Naruto? Cara, eu não tenho certeza não, viu? Ele só fala de One Piece. Pois é, cara, porque ele falou de um jeito como se o Itachi, sabe? Tipo, ele destruiu o clã dele. É como se ele realmente não soubesse o motivo do porquê destruiu o clã. Construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo, ficam ludibriando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, que ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido, se eles fossem zumbis desde o começo, eu não teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Eu acho que, se brincar, tu lembra que ele tá com o olho bem injetadão, assim. Em um quadrinho, o Oda conseguiu colocar todo um background pra o Gekko Moria. Cara, isso é interessante. Olha a diferença. Ele tá falando assim, em um quadrinho, o Oda conseguiu botar todo um background pro Gekko Moria. Irmão, Kishimoto botou todo um background pro Itachi durante toda a obra. Não foi um quadrinho. Durante toda a obra você foi entendendo o que tava por trás do Itachi. Não foi num quadrinho. O Itachi surgiu, você já tinha um background ali. Foram alguns quadrinhos. Com o tempo você vai aprendendo o que tava acontecendo. Foi toda uma construção. Não foi algo assim, cara, tipo um interruptor. E isso tem muito mais efeito. Principalmente quando a gente descobre o plot que foi isso. Teve plot twist a história do Itachi. Cara, na boa, comparar Itachi com Gekko Moria não dá, cara. E o Obito, Peter? O Obito é um vilão muito vazio, né? Porra, cara, vazio no que ele faz, né? Ele fica vazio, a galera passa... Cara, o Obito é sensacional, cara. Sensacional. Nossa, todos os vilões da Katsuki, eu acho que tem uma história impressionante, sabe? Lógico que nas suas devidas proporções ali. E ele já tá presente na obra também desde o começo, como o antigo parceiro do Kakashi. Sim, cara, do time do Kakashi, cara. Que era um vilão aparentemente sem graça. Então eu acho que tem muitos vilões. Isso é que é interessante, viu o que ele falou? O Gekko Moria era um vilão aparentemente sem graça, aí com o quadrinho, o All Blue tá falando que ele ganhou toda essa relevância, todo esse vilão melhor que ele é. Ou seja, que ele não é vazio, ele tá falando que é muito menos vazio do que os vilões de Naruto. Como, cara? Com o quadrinho, um vilão que era sem graça, com o quadrinho, pum! Agora sim, agora o vilão que eu mais gosto. Isso é força barra, na minha visão é força barra. O Itachi ele tem toda uma construção, ele já começou como um personagem imponente, né? E depois a gente foi aprendendo mais sobre ele. No início eu achava até que ele não era o principal membro da Katsuki e tal. Você vê a construção dele aos pouquinhos no final, cara, você percebe como a história precisava do Itachi. É diferente, a história não precisa do Gekko Moria. Todos os vilões em One Piece são muito bem construídos. Não, só sabe? não. Eu acho que o Oda, ele consegue... Ó, Naruto começa com o Zabuza, que é um vilão icônico pro começo da obra, muito Tanto que ele é maneiro. lembrado até o final e muita gente fala sobre ele até hoje, cara. Enquanto One Piece a gente começa vendo o Morgan, mão de machado, que não serve pra nada depois, é um personagem Cara, vários totalmente personagens ali no aleatório. começo não servem pra nada, cara. O Oda sabe sim escrever um bom vilão, mas pra mim o vilão destaque só veio com o do Flamengo em Dressrosa, e enquanto isso o Kishimoto já tinha desenvolvido os Zabuza, já tinha... Eu gostava de outros personagens, outros vilões ali. Mas, tipo, tudo bem, eram personagens rápidos, sabe? Por exemplo, Crocodile. Que vilão, pô, vilão casca grossa pra caramba. Mas não era aquele o vilão. Não tinha aquela construção tipo Madara. Porra, cara, vai comparar Crocodile com Madara? Porra, Não tem tinha como. essa sarna, meu irmão, pra falar besteira dessa. A complexidade até era um modo... Mas ele cresce na obra até hoje, o Crocodile. O primeiro vilão Sei. lá da Marinha, logo após Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas essa parte política, por exemplo, que você vê nos meandros ali no começo do arco, que, pô, os impostos da cidade estão muito altos, porque ele quer fazer uma estátua pra ele. Sabe? Ele tá tirando do povo pra fazer uma estátua pra ele. Então, até nos vilões mais básicos, você vê umas camadas. Nossa, mais que da hora. profundo. Ele quer construir uma estátua. Pô, não, mas isso tem tudo a ver com a população, com o social. Cara, viu? Ele foi desmontado por esse argumento. Realmente, eu não conheço o Blue, mas esse argumento não tem a ver com vilão ser menos vazio ou mais vazio. Por isso que eu acho que é mais rico. É que pra cada Gekko esse Moria... Caraca, por isso que eu acho que é mais rico. Porque o cara queria construir uma estátua. Porra, cara. Pra cada Gekko Moria aqui. Tem um Fox. Ah, mas o Fox é bom. E a parada do Dave Backfight... O Fox é bom, é complicado, hein, Alblue? Mas levando 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica No fácil. caso do Kaido. Nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Oda. E o Oda quer continuar.
Bom, próxima pauta é One Piece é mais consistente em qualidade narrativa ao longo dos anos do que Naruto. Sei lá o que é isso, vamos ver. E peraí, cara. Não é. Mas não é mesmo, cara. Mas não é mesmo, cara. Consistente em qualidade narrativa ao longo dos anos. Cara, One Piece teve muita parte, cara. E eu não tô nem colocando os fillers, ok? Tô pegando só o canônico mesmo das duas obras. One Piece teve vários momentos que eu tive vontade de dropar. Tanto é que eu nem continuei o One Piece. Fui lá pra frente, mas não tive vontade de continuar depois. Depois eu vou continuar. Eu sou fã de One Piece. Na própria comunidade de One Piece tem aquele meme, pô, só fica bom depois dos 300 e pouco. Cara, o início de One Piece é complicado, cara. O início de One Piece, cara, o cara tem que forçar muito pra continuar assistindo. Já meio que o argumento morre aí, né? Já. Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você diz. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra... Isso é verdade, pra Pedro. frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Ah, mas peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como One Piece é muito longo, isso conta ser muito longo. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade de... Blá, blá, blá. Inclusive é costumeiro em One Piece. Não, Claro. Tem que loop. ser... não looping, é complemento. É mais... Cara, é muito difícil o cara entrar numa discussão dessa. O Oblu tá tentando jogar um argumento aí, cara. Não tá construindo nenhum tipo de argumentação. mas o argumento do cara foi muito bom, porque o Oda realmente falou numa entrevista Exato. que poderiam começar a ler One Piece e depois de 20 e poucos anos publicando, poderiam começar aqui e entender de boa. Brother, olha a cara do cara de boné preto. Ele tá muito na dele ali, cara. Tipo, como que tu vai destruir meu argumento? Caixas de quebra-cabeça. Pra você conseguir ter uma imagem melhor do personagem, pra você ver as outras camadas dos personagens. Aí precisa às vezes de mais de um arco E pra aí- isso, né? Tá vendo, cara? Agora é que tá revelando tantos mistérios que são debatidos em um ano. Acho que é mais nesse caráter do tipo, vai lá, não se assusta não com o tamanho da parada. Tu porque tá muita forçando a gente, barra, Oblu. nem começa One Piece por conta do tamanho, mas quando começa Da não obra. quer parar de ler. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega em Naruto. Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com isso a gente construção consegue... de vila, né? Construção de vila? Até no Chaves tem construção de vila, pô. Não, tá vendo? Tá vendo? Esse tipo de argumento, pra mim, já perde a discussão. Porque ele tá menosprezando, tá debochando o cara. Falar que Naruto não tem construção de mundo. Quarta Guerra Mundial Ninja, né? Então, só isso já tem um nome, mundial. A gente tem várias vilas compondo todo um continente ninja, tudo interligado. Cara, uma construção de mundo bem bacana, inclusive, né? A gente tem uma construção de vilas, que não são vilas, são países. São países. Só que a gente está falando de um período histórico nichado, onde a gente tem o vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso na narrativa da história, faz parte, não há falta de construção. Não foi deixado de explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente, a gente tem países, ilhas, cenários, mas... Cara, é engraçado, né, cara? O rapaz de vermelho, ele fica debochando, né? Ah, construção de vila tem até no Chaves. O outro podia falar, porra, e água tem em qualquer lugar também, meu irmão. Pô, só tem água em One Piece. Pirata que não pode cair na água, Peter. Pirata que não pode Pirata cair que na não pode cair na água. Se é pra debochar, fala isso. A gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. Não, E aí o Oda não. consegue trabalhar um arco ali fechado. Quando vai pra próxima ilha, você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Não, cara. É exatamente o que o cara falou. É repetitivo. Essa coisa do One Piece é repetitivo. De novo, eu gosto de One Piece, mas é repetitivo. Naruto tem sempre algo completamente diferente acontecendo em cada arco, em cada vila. Cada vila tem seu poder político, sabe? Defendendo a aldeia. Porra, eu acho que é uma coisa muito mais complexa acontecendo ali. Tem todo um jogo político, todo um jogo geossocial que acontece na construção de mundo de Naruto. Em One Piece já aconteceu algumas vezes do plot ser vai chegar com o navio, vai ter um opressor, aí o Luffy é o libertador, vai ter que libertar a ilha, faz amigos na ilha e vai embora. E sempre o amigo na ilha tem uma história triste. Crocodile, do Flamingo e Kaido em um ano. 3 que foi basicamente isso. Bom, próxima pauta. One Piece tem construção de mundo e Naruto tem construção de vila, é isso? A gente acabou de falar um pouco sobre isso, vamos ver. Uma coisa que o Naruto faz e faz bem é que você consegue entender de maneira subjetiva como
como que essas relações militares afetam as poucas pessoas que são mostradas. Então, mesmo você não tendo muitas vilas, na Vila da Folha você consegue entender o que tá acontecendo ali. Você tem vilões como Orochimaru, que ele não é necessariamente o problema maior do arco que ele tá. Ele sempre tá ali fazendo o que ele quer fazer. Mas aí você tem vilões como o Danzo. O Danzo, ele é o sistema. Sim. Ele é um tipo de personagem que vai fazer tudo que ele pode fazer para ele conseguir fazer. E geralmente... Corrupto, usando o sistema. Exatamente. contra os E Exato. às vezes, a intenção dele nem é ruim. Só que os métodos dele são cruéis, são sinistros. E é o que acontece em Naruto. Só que o Danzo, cara, ele é um corrupto que quer o bem da vila, cara. O que você vê de casos como os flashbacks do Kakashi na guerra, em que eles colocam a Três Caudas na Rin pra enviar ela pra Vila da Folha, pra destruir a Vila da Folha, sim. É cruel, são crianças na guerra. E Crianças feitas como arma. O meu problema é que ele sempre vai ali pra aqueles mesmos lugares, sabe? Aquele mesmo assunto político. Exatamente. Ele vai desenvolver... Assunto político é vasto. É vasto. É diferente de você ir numa ilha e enfrentar um vilão e sair. Você vai enfrentar vilões em cima de todo um jogo político. Game of Thrones é basicamente em cima de um jogo político. Você quer uma obra mais complexa que essa, em live action? E é o que acontece em Naruto. E Naruto é bem mais complexo que Game of Thrones. Justamente por conta dessa geopolítica que tem na obra. É uma escadinha. Quando a gente em One Piece vai conseguindo ver outras percepções daquele governo local, como é a relação dele com o macro do governo mundial. Mas por isso que eu acho mais rico. One Piece trata a questão de liberdade sempre sobrepujando o governo de um tirano. Só que Naruto trabalha as questões militares, mostrando as diferentes vertentes, como isso pode afetar a população geral, não só eles, mas como os ninjas, ou os próprios militares, como eles são apenas ferramentas no final. Eles não são meio que um instrumento de mudança, eles acabam sendo engrenagem. A gente consegue ver como os vilões, eles utilizam desse sistema para conseguir o que eles querem. Não é só, tipo, Mas em One Piece a gente não vê só governo totalitário. Tá? Às vezes tem o golpe de Estado acontecendo no momento e tem reis benevolentes que foram depostos, tipo o Rico Dold de Dressrosa, o Cobra é vilão? de Alabasta. O Rico e o Cobra não são vilões. Tem que ter 20 Acabou o tem tempo. muitos aí pra debater, pô. O cara até fez uma pergunta boa e o outro não soube responder na hora. Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Vocês preferem qual obra? One Piece? Naruto? Eu sou time Naruto, ok? Logicamente eu fui enviesado pra esse debate, porque eu vou tentar defender Naruto, porque eu acho que o Naruto realmente tem mais riqueza. Mas você vê que na parte do carisma, eu não sei quem que é mais carismático, o Naruto ou o Luffy. Eu acho o Luffy super carismático também. E gosto muito dos personagens também de One Piece, né? Enfim, Bruce, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, galera! Valeu.